Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Dando continuidade ao nosso trimestre, nós iremos resumir nesse vídeo a lição 7, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Desde já, eu agradeço a sua presença, deixe a sua curtida, compartilhe os nossos vídeos, utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E para você que é professor, o nosso quadro fica disponível para você, se quiser aproveitar o nosso material para as suas aulas, pode ficar à vontade. E os irmãos que não são professores, mas queiram utilizar para fazer uma revisão da lição, também vai ficar disponível no final do nosso vídeo. O textuário diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 9 ao 14. Nós não iremos ler. A palavra-chave é responsabilidade. Nessa lição, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, vendo também ou melhor, dando continuidade também o que nós vimos no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, procura aqui no nosso canal, a lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Aqui é uma continuidade. Nesta lição especificamente, nós temos 3 objetivos específicos, quais sejam: explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. É atribuição da igreja, responsabilidade dela, da igreja local, cuidar dos missionários, não só no preparo para o envio, mas também o cuidado no campo. Os missionários precisam de um acompanhamento, bem como a igreja também necessita de conhecer o relatório, as missões que são feitas no campo, né, nas missões transculturais. Nessa lição nós iremos estudar especificamente isso, o cuidado que ainda se deve ter com os missionários, com suas famílias, bem como trazer relatórios que informem a igreja local para se interessar também pelo cuidado dos missionários. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Primeiro ponto, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O número 1, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário, esse sistema, é de responsabilidade da igreja local. Isso faz com que a igreja se conscientize que os missionários são obreiros da igreja local e precisam ser cuidados por ela. A exemplo de Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 5, nos diz o texto da palavra de Deus que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra ao que os tenho chamado. Até o versículo 3. É bom notar que na igreja de Antioquia, esses profetas e doutores, os obreiros locais, aqueles que cuidavam da obra, estavam em constante oração e jejum. Nesta campanha, o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Nós vemos aqui um exemplo de que os obreiros pertenciam à igreja local, à igreja de Antioquia. Da mesma forma, é responsabilidade da igreja cuidar, zelar, se conscientizar pelos seus missionários, aqueles que são enviados por ela para o campo missionário. É dever também do missionário prestar relatório para a igreja que o enviou. Em Atos capítulo 15, versículos 4 e 12, nós vemos agora os mesmos apóstolos, missionários, Barnabé e Saulo, que foram chamados pelo Espírito Santo na igreja de Antioquia, relatar no primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, Atos 15, relatando que Deus havia, por meio deles, feito entre os gentios sinais e prodígios entre os gentios.
O número 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Toda obra no campo missionário é uma obra de fé. E seja qual for o sistema de apoio dado da igreja local para os missionários, o missionário deve ter em mente que a sua confiança deve ser exclusivamente em Deus. O missionário deve confiar em Deus, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas também ele deve ter consciência que, estando no campo missionário, deve depender da fidelidade da igreja local, do povo de Deus, aqueles que estão dispostos a contribuir. Confiar em Deus e depender da fidelidade do povo. Em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46, nos ensina a palavra de Deus que aquela multidão que ouviu a mensagem apostólica através de Pedro na primeira pregação, logo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, diz o texto no verso 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos conforme ou segundo cada um tinha necessidade. Note que a comunhão de bens no primeiro século da igreja cristã era uma forma voluntária que partia dos próprios cristãos que recebiam a mensagem da fé, a mensagem do evangelho, repartir com cada um segundo tinham necessidade. Isso aqui é uma forma de nós compreendermos que os missionários também dependem da fidelidade do povo, partindo da voluntariedade de cada um, contribuir para o sustento missionário, o sustento dos missionários no campo. O número 3, o objetivo de missões. O objetivo das missões, ou maior objetivo, nós podemos dizer, que é pregar o evangelho a toda criatura, a fim de que o nome de Cristo seja conhecido e adorado em todos os lugares, por todo o mundo. Para isso, a igreja deve ter uma base de apoio e planejamento eficaz para que isso seja possível cumprir a missão dada pelo Senhor de anunciar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que isso é possível porque, se investirmos em missões, nós sabemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, conforme Paulo falou em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Desta forma, a igreja local tem responsabilidade de cuidar dos missionários, de sua família, aqueles que são enviados para o campo. O segundo ponto, o cuidado integral dos missionários. O número 1, o cuidado integral. Como nós enfatizamos no primeiro ponto aqui, a responsabilidade da igreja, também é responsabilidade dela, da igreja local, o cuidado integral com os missionários e sua família. Como cuidado integral, segundo o nosso comentarista, enfatiza todas as áreas ou todas as esferas da vida do missionário. Dentre elas, a financeira, a espiritual, a emocional, a física, a social, enfim, toda a vida do missionário. Para isso, é necessário que a igreja também tenha planejamento, conforme nós enfatizamos aqui. Um planejamento que inclui também visitas aos missionários no campo, para que possa trazer também notícias para a igreja local, a fim de que ela se interesse pela contribuição, pela ajuda dos missionários, fazendo um acompanhamento também com suas orações e suas contribuições. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 11, Paulo fala a respeito disso, da igreja de Filipos, que tinha cuidado do apóstolo e ele cuidado da igreja. O número 2, uma agenda quanto à volta do missionário. Nós vemos exemplos no Novo Testamento quanto a essas visitas e os cuidados que a igreja local tinha pelos missionários, também da mesma forma, aqueles que visitavam as obras locais também tinham cuidados por ela. Por exemplo, as igrejas recebiam os apóstolos com alegria quando eles estavam em visitas
as igrejas que eles haviam fundado. Em Atos capítulo 20, versículo do 1 ao 6, nós vemos a visita que Paulo fez às igrejas da Macedônia e da Grécia. Aqui nós vemos a alegria com que as igrejas recebiam o apóstolo. Foi em Atos 20 também o discurso de despedida do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso aos anciãos daquela igreja e alerta quanto aos falsos líderes que iriam se levantar daquela igreja. Vemos aqui o cuidado que o apóstolo tinha pelas igrejas que ele fundou, da mesma forma que as igrejas recebiam-no com alegria, recebiam os apóstolos com alegria. É necessário que a igreja local tenha também uma agenda para receber os missionários quanto às suas férias, às suas folgas, às suas visitas quanto a tratamento médico, saúde, enfim, uma agenda que aborde um acompanhamento mais de perto do missionário enquanto ele estiver fazendo a obra. O comentarista, ele pontua da seguinte forma: organizar a agenda missionária durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito também a visitas, consultas ou tratamento médico-odontológico, períodos de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Desta forma, o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. O número 1, comunicar as necessidades. Queridos, a comunicação é um princípio bíblico e é a base de toda boa obra. Tudo se desenvolve a partir de uma boa comunicação. Isso traz bons relacionamentos. É um princípio bíblico. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, está citado pelo nosso comentarista, o apóstolo São Paulo ensina à igreja de Roma: comunicai com os santos nas suas necessidades. É necessário que a igreja local se comunique com o missionário, não apenas enviar para lá e esquecê-lo, mas se comunicar com ele, trazendo também notícias do campo missionário, a fim de que a igreja local se interesse mais por missões. Da mesma forma, é necessário que o missionário mantenha contato com a igreja que o enviou e mantenha o envio de relatórios, a fim de que a igreja seja informada periodicamente das ações tomadas no campo missionário. Desta forma, a igreja local deve tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja local está sendo desenvolvida, bem como das notícias relativas ao campo missionário. O número 2, doar para suprir necessidades. A vida missionária no campo pode ser muito difícil, desafiadora e até mesmo muito exaustiva. Para isso, a igreja local deve compartilhar as necessidades do missionário no campo, a fim de que a igreja se sinta motivada a cooperar com a obra do Senhor, com a obra missionária. Da mesma forma, os obreiros, aqueles que estão no campo, os missionários, devem compartilhar suas necessidades com a igreja local, a fim de motivar mais pessoas e a obra do Senhor não pare, mas continue no campo missionário. Paulo motivava a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 8, versículo do 1 ao 7. Existem alguns princípios, nós comentamos isso na lição anterior. Neste texto especificamente, no contexto, fala de alegria, de generosidade, de voluntariedade. Aqui Paulo motivava a igreja a cooperar, a doar, a fazer suas contribuições, a fim de que se sentisse motivada a cooperar com a obra do Senhor. Da mesma forma, a igreja local deve compartilhar as necessidades da obra no campo, a obra missionária, e mostrar relatórios para a igreja, motivando-a a cooperar com as suas doações na obra do Senhor. O número 3, orar e jejuar pela causa. Além da igreja local se comprometer com as necessidades, suprindo as necessidades dos missionários, da obra missionária, materialmente, a igreja local também deve se comprometer na oração e no jejum pela causa missionária. A oração e o jejum fizeram parte da igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo chamou a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Note que eles estavam numa campanha de oração, nós já citamos anteriormente, oração e jejum, quando o Espírito Santo falou. Da mesma forma, na igreja local, quando ela se compromete com a oração e o jejum,
o Espírito Santo pode despertar novos missionários ali na igreja local para enviar para determinados lugares, a fim do nome do Senhor seja anunciado, a palavra do Senhor seja pregada. Além da igreja local, o comprometimento individual de cada cristão deve estar em constante oração e jejum pela obra do Senhor, pela causa missionária. Assim, é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a obra do Senhor é feita de maneira voluntária com quem quer fazer. Nós podemos cooperar com a obra missionária através de nossas orações, nossas contribuições e nossas ações. Neste pequeno resumo que nós fizemos aqui desta lição, nos traz um ensinamento muito grande. Nós devemos nos comprometer individualmente e em conjunto com a igreja local, com a obra do Senhor, a fim de que o evangelho do Senhor seja anunciado, a palavra do Senhor seja pregada conforme a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu peço, deixa o seu like, o seu comentário aqui no nosso canal e utilize o nosso material na evangelização. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.